Você está disposto a pagar o preço para passar num concurso público? Olá, meu nome é José Neto e nesse vídeo eu vou falar sobre pagar o preço para ser aprovado num concurso público. Eu já adianto que não tem nada a ver com pagar o preço de dinheiro, né? Pagar o preço por um cursinho, não é nada disso. Eu vou dar alguns exemplos do que significa pagar o preço. Na primeira parte do vídeo eu vou dar esses exemplos e na segunda parte eu vou explicar como se paga um preço para passar num concurso público. Então, eu vou começar com o meu exemplo pessoal de como eu paguei o preço para passar nos concursos que eu passei. Quando eu decidi fazer concurso público em dezembro de 2007, a minha primeira filha, ela estava fazendo 1 ano de idade. E nesse 1 ano de vida, eu me apeguei muito a ela, eu fiquei muito próximo dela porque eu trabalhava à noite. Então eu passava o dia em casa e passava o dia com ela, cuidando dela. E eu me apeguei muito a ela, me afeiçoei muito. Eu gosto muito de crianças, gosto muito da minha família e fiquei muito junto dela nesse período. Então o preço que eu paguei foi abrir mão da presença dela durante o meu dia, tá certo? Eu ia pro cursinho pelas 7 horas, alguma coisa assim. E de manhã eu fazia aula, né? Fazia o cursinho. À tarde eu estudava e à noite eu trabalhava. Esse era o meu dia. Eu já falei em outro vídeo dessa rotina. Tem outro vídeo que eu falo da minha rotina de concurseiro. Então, o preço que eu paguei foi abrir mão de um relacionamento durante esse período, abrir mão de forma temporária da presença de estar junto da minha filha. E da minha família de forma geral, porque tinha sábado, tinha domingo e eu estudava nesses dias também. Então esse foi o preço que eu paguei, tá? Esse é o meu exemplo pessoal. O segundo exemplo que eu quero dar é de uma conhecida minha. Eu gosto muito de fazer cursos e num desses cursos eu conheci uma menina e o sonho dessa menina era fazer medicina, mas ela não tinha condições financeiras para pagar um cursinho. E conheço, né, professores de cursinhos, inclusive um deles é dono. E eu falei com ele, olha, tem essa menina, eu acho que ela tem muito potencial e pedi uma bolsa para ela, né? Falei com o dono do cursinho, pedi uma bolsa para ela e o dono falou assim para mim, olha, marca um horário, não é? Marca um horário que eu quero conversar com ela então. Eu vou conversar com ela e dou uma resposta para ela. E aí eu falei isso para ela, eles marcaram um horário e depois eu fiquei sabendo que não deu certo, que ele não deu a bolsa para ela. E aí ele me falou que ela não estava madura o suficiente para entrar no cursinho. Isso porque, não é, eu entendi isso, foi o meu entendimento, eu não me lembro se ele falou com essas palavras ou o que ele falou, mas ele falou que ela não estava madura. Mas eu sei que naquela época ela fazia um curso de enfermagem, tá? Ela fazia um curso de enfermagem e eu entendi que ela não estava disposta a trancar o curso para estudar para medicina. Ela não estava disposta. E na visão do dono do cursinho, desse professor amigo meu, seria necessário esse grau de dedicação para aprovação em medicina. Então ela teria que trancar e se dedicar aos estudos. Ela não se dispôs a fazer isso, tá? Na minha opinião, ela não se dispôs a pagar o preço, tá certo? Tinha esse preço e ela não se dispôs a pagar esse preço. Então esse é o segundo exemplo. Um terceiro exemplo ainda questões assim de times de esporte, né? Nós vemos aí, por exemplo, a seleção de vôlei brasileira. Quantas horas aqueles atletas treinam? Quantas horas aqueles
durante muito tempo da vida dela para estar ali, tá? Então, assim, qualquer coisa que a pessoa queira ter maestria naquilo e para passar num concurso público, nós temos que ser mestres em fazer questões, por isso a necessidade tanto de praticar, tá? Mas essas pessoas, né, músicos, atletas, eles se dedicaram àquilo ali durante muitas horas. E muitas vezes a gente não percebe isso. A gente acha que tem uma facilidade, um dom para aquilo ali, alguma coisa que muitas vezes não é bem assim, tá? Não é bem assim. A pessoa treinou e treinou muito, se dedicou muito. Se você pegar de perto, olhar bem de perto, você vai perceber isso. Tá? E um outro exemplo, para terminar os exemplos que eu estou falando, eu quero trazer o exemplo do Bruce Lee, tá? Um exemplo que eu acho incrível. Ele escreveu uma carta e eu entendo que essa carta ele escreveu para ele mesmo. Eu vou ler essa carta agora. Ele escreveu em inglês. Se você procurar no Google Bruce Lee Letter, você vai encontrar essa carta original dela. E eu vou fazer uma tradução livre dessa carta, tá? Eu, Bruce Lee, serei o ator oriental melhor pago nos Estados Unidos. Em retorno, eu darei as performances, as melhores atuações de melhor qualidade na minha capacidade como ator. Começando em 1970, eu ganharei a fama mundial e até 1980 eu terei 10 milhões de dólares. Eu viverei da maneira que eu quiser e conquistarei harmonia interna e felicidade. Então essa é a carta que ele escreveu para ele mesmo. Tem vários pontos importantes, tá? Vários pontos importantes. Um deles é a clareza do que ele quer, o que o Bruce Lee quer com isso. Então ele coloca, eu terei 10 milhões de dólares, é o que ele quer. Tá? E o que significa para ele 10 milhões de dólares? Significa viver da maneira que ele quiser e conquistar a harmonia interna e felicidade. Então, esse é o porquê dele, tá? Esse é o porquê dele, tá certo? É viver, então, da maneira que ele quiser e com a harmonia interna e felicidade. E o que vai dar isso para ele? Os 10 milhões. E o que ele vai fazer? Tá? Qual que é o preço que ele vai pagar para ter esses 10 milhões? Ele fala isso de forma muito clara, ele vai dar as melhores performances e fazer, tá, as melhores atuações dentro da capacidade dele. E quem vê os vídeos dele, se você procurar, tem alguns vídeos na internet dele, vê que, assim, que ele era uma pessoa incrível, né? Um artista marcial incrível, fantástico. E aí para chegar ali, ele não chegou dali da noite para o dia, ele treinou. Tá? Aquilo ali horas e horas e horas de treinamento, de prática, tá? De muita prática. Não dá para imaginar que aquilo foi um dom, que aquilo foi assim uma coisa que ele recebeu de fora para dentro. Aquilo ali veio da vontade dele e do treinamento dele, e ele coloca com muita clareza o que ele quer, o porquê dele e como ele vai pagar para chegar lá. Tá? O Bruce Lee fala, então, nessa carta de 1969, né? Ele assina Bruce Lee, janeiro 1969, e ele coloca com muita clareza essas coisas. Tá? Uma carta pequena, com poucas linhas, escrita à mão. Ele bota o porquê dele e bota o que ele vai fazer para pagar para chegar lá. Então, esses são os exemplos que eu queria dar nesse vídeo. Eu dei o meu exemplo pessoal, dei o exemplo de uma conhecida próxima. Falei
né, de pessoas que atingem a maestria, de atletas, de artistas, né, de músicos, tá? E falei do Bruce Lee e concluí com o Bruce Lee, tá certo? E nessa outra parte, eu vou começar a segunda parte do vídeo agora e eu vou falar como se paga para passar em concurso público, pelo menos o preço que eu paguei, tá certo? Para falar disso, eu tenho que falar o seguinte, tenho que repetir que eu sou formado em biomedicina e nunca estudei as matérias dos concursos que eu fiz, tá? Com exceção de português e tal. E eu quero dizer que eu, particularmente, não gosto de nenhuma dessas matérias. Não gosto, assim, de direito constitucional, administrativo, penal, processual penal. Não tem uma feição que outras pessoas têm, tá? Então, eu não tenho esse prazer de estudar essas matérias. E assim, o preço que se paga, né, para passar num concurso público é se dedicar a essas matérias, é aprender a assimilar essas matérias. Então veja bem, quando eu estudar, eu estudar com gratidão, tá? Eu estudar agradecendo. Imagina você, assim, se eu fosse estudar e quando eu fosse estudar ficasse pensando, poxa, mas tem que estudar isso, mas que coisa chata, mas que saco estudar português, que saco estudar essas leis, essas jurisprudências, isso tudo, tá? Isso seria muito ruim, não é? Eu tô dando um exemplo aqui de uma situação que eu vejo que quando eu converso com algumas pessoas que estão fazendo concurso, eu vejo que é uma situação muito comum, tá? A pessoa, ela finge que está pagando o preço, tá? Ela se dedica 10 horas do dia dela, ela diz que se dedica 10 horas do dia dela para estudar, mas quando ela vai estudar, ela vai com essa atitude, tá? Com uma atitude negativa, com uma atitude antagonista ao propósito dela. Imagina você, né? Imagina você se o jogador de golfe, o Tiger Woods, se ele fosse, quando ele fosse treinar, ou mesmo quando ele fosse competir, se ele fosse reclamando, né? Se ele fosse assim, poxa, hoje está muito quente e os meus tacos ficaram parados na alfândega e agora eu vou ter que usar esses outros tacos aqui. Enfim, né, a grama não está cortada de forma adequada. Enfim, com certeza, tá? Sem sombra de dúvida, ele enfrenta uma série de problemas quando ele vai treinar, quando ele vai para uma competição. Não tenha dúvidas disso. Isso é com todo mundo, tá? A seleção de vôlei, se você conversar com aquelas pessoas, com aqueles atletas, eles terão problemas a falar, tá? O hotel, o barulho, a comida, coisas assim que eles não estão acostumados, né? Jogando em outro país e aquela coisa toda. Mas o diferencial é que essas pessoas, elas não valorizam esses pontos negativos. Essas pessoas, né, que atingem a maestria, elas não alimentam esses pontos negativos. Então, assim, eu comecei falando do meu exemplo, eu comecei falando que eu particularmente não gosto das matérias que eu tive que estudar, mas eu não alimentava essa negatividade, eu não ia estudar falando assim, poxa, hoje eu tenho que estudar, vou sair daqui só 10 horas, só vou dormir meia-noite. Eu não ia estudar assim, não ia jamais estudar assim, tá? E se você tá com esse pensamento, você tem que fazer uma autoavaliação, tá? Você tem que fazer uma autoavaliação e ver o que está acontecendo, né? Talvez o seu porquê não seja um porquê muito forte ou não esteja muito claro, tá? Isso eu trato no primeiro vídeo, eu chamo de fundamento número 1,
tá? Eu chamei de segredo, mas eu acho que o nome melhor, mais adequado é fundamento. Fundamento número 1. Um exemplo bem prático. Imagina assim, não é? Imagina se eu falar para você assim, olha, vamos caminhar juntos aqui 50 quilômetros. E aí, eu não sei, talvez você goste, mas as chances são que você não goste. Tá? Que você fala, poxa, 50 quilômetros é muita coisa, não é? Faz sol, faz calor, as pernas doem e dá sede, cansa, não é? Enfim, todos esses problemas. E pensando nesse lado, você provavelmente não se sinta motivado a caminhar esses 10 quilômetros. Mas aí eu viro esses 50 quilômetros. Mas aí eu viro para você e falo assim, olha, no final dos 50 quilômetros, você vai receber 10 milhões. As chances são que sob essa nova situação, você concorde em caminhar os 50 quilômetros. Tá? Chances são que você nem pergunte aonde vai ser essa caminhada. Se vai ser no deserto do Saara, se vai ser na floresta amazônica, se vai ser no Polo Norte, chances são que você nem pergunte isso, tá certo? Provavelmente você vai perguntar que dia nós saímos. Não é? Essa seria a pergunta que eu faria, tá? O que eu quis mostrar para você com esse exemplo? Quis mostrar que ter clareza do porquê é fundamental. Tá? Ter clareza do porquê. Por que você está estudando para concurso público? Isso eu trato lá no vídeo 1. Se tiver alguma coisa, se ficou alguma dúvida em relação a isso, volta a esse vídeo, vê esse vídeo lá, revisa ele e vamos conversar, tá? Então, se a sua atitude está sendo uma atitude negativa com os estudos, isso é muito ruim. A primeira coisa é tomar consciência disso. A segunda coisa é fazer uma investigação por que isso está acontecendo, tá? Eu não vou discutir com você se você gosta ou não de tal matéria, mas gostar ou não das matérias, isso é irrelevante, tá? Isso é irrelevante pelas razões que eu expliquei aqui, tá? Pelo porquê, por essas questões. Quando eu dei os exemplos, né, dos atletas, dos músicos, do Bruce Lee, eles fizeram isso, eles treinaram, eles se dedicaram durante muitos anos a essas habilidades, a adquirir essas habilidades. Quando a gente fala em concurso, a gente está falando assim de alguns meses, tá? No máximo aí 1 ano, eu diria, tá? No máximo 1 ano e meio, talvez, tá certo? Alguma coisa nisso. Então, essa questão de gostar ou não das matérias, você tem que superar isso, tá? São várias matérias e existe uma possibilidade muito grande de você não gostar de várias delas. E aí, o que importa? O que é relevante? O que é relevante é sua atitude diante do problema, diante de não gostar da matéria, tá? A sua atitude. Se você alimentar esse desgosto, isso vai se tornar um problema, sim, com certeza. Agora, se você colocar isso de lado e falar assim, não, isso faz parte do caminho, isso é uma pedra que está no meu caminho, mas eu vou passar por isso, aí vai ser completamente irrelevante se você gosta ou não das matérias do concurso, tá? Então, eu estou explicando aqui como você paga o preço para ser aprovado. E um dos pontos principais é você estudar, e a sua atitude em relação às matérias é fundamental. Você tem que ter uma atitude positiva. Como é que era a minha atitude? A minha atitude era uma atitude de muita gratidão, tá? Eu não gostava das matérias, particularmente eu não gostava de nenhuma delas. Eu sempre tive muita dificuldade em português, tá? Sempre tive muita dificuldade. Redação, quando eu comecei a fazer concurso, eu não sabia fazer redação, tá? Sempre tive dificuldade também.
nunca estudei direito nenhum, mas quando eu estudar essas matérias, todas elas, eu ia com muita gratidão. Eu ia pensando assim, poxa, eu tenho a oportunidade de fazer um cursinho, de ter contato com ótimos professores que estão funcionando como tutores, eu tenho tempo para estudar, eu tenho um trabalho à noite que me permite estudar, tá? Eu tenho um trabalho que eu não precisava particularmente me preparar, porque eu já dava aulas, né? Então, assim, eu estudava, ia direto para o meu trabalho. Então, eu agradecia a todas essas condições, tá? Todas essas condições. Muita gente reclama, né? Ah, mais isso, mais aquilo. Muitas vezes a oportunidade, tá certo? As pessoas reclamam que não tem oportunidade, mas muitas vezes a oportunidade vem em forma assim, de um trabalho que a pessoa tem, com o dinheiro daquele trabalho ela possa pagar os estudos, ou é um trabalho em que permita que em algum horário ela estude, tá? Então, assim, as coisas não caem do céu, tá? Na minha percepção, as coisas não caem do céu para ninguém, tá? Nem para atletas, nem para músicos, nem para concurseiros, não caem do céu para ninguém. As pessoas chegam aonde chegam através de muito esforço. Essa é a minha experiência, né? Eu estou falando da minha experiência, enfim. Mas a ajuda vem, e a ajuda vem muitas vezes disfarçada de um trabalho, então, que te dá a possibilidade de estudo, de um trabalho que vai te dar a possibilidade de pagar os seus estudos, de te dar tempo para estudar, tá certo? Muitas vezes a oportunidade vem através de um dinheiro que vai te permitir fazer aquelas coisas ali. Então a ajuda vem, mas as coisas não acontecem por milagre. E nós, e eu me incluo nisso, eu me incluo nesse grupo, nós muitas vezes esperamos que as coisas aconteçam como se por um passe de mágica, como se por milagre. E não é bem assim, tá? Não é bem assim, pelo menos não é assim na minha percepção, nas minhas experiências, tá? O concurso eu passei e tive que estudar muito. Tá? Eu tenho um mestrado em microbiologia, também tive que ralar muito para ter esse título de mestre. Tá? Minha graduação, eu consegui boas notas? Consegui. Tive que me dedicar bastante a isso. Tá? Então, mas tem um preço a pagar. Tá? Tem um preço a pagar para ter essas realizações. E aí eu pergunto para você, você está disposto ou disposta a pagar o preço para ter a realização de ser aprovado num concurso público, tá? Com certeza tem um preço. Eu, nesse vídeo, então, dei vários exemplos de pessoas que pagaram o preço, tá? E se você olhar, for pesquisar, você vai encontrar muito mais gente que pagou o preço e teve a sua realização. E deu exemplo também e falei também como se paga o preço, como eu paguei o preço, tá? Se você for com uma atitude negativa, vai ser muito difícil, porque a nossa mente ela tem muita facilidade em nos sabotar. Se a gente for alimentando pensamentos negativos, pensamentos assim, olha, não gosto dessa matéria, não, isso aqui não faz sentido, não vou usar isso, tá? Se você alimentar esse tipo de pensamento, isso vai te prejudicar muito. Você vai criar uma poluição mental e essa poluição mental não vai te permitir, o seu estudo não vai render com ela, tá? Então a pessoa muitas vezes fala, não, eu estudei 10 horas por dia, mas qual foi a qualidade desse estudo? O que ela tirou daquele dia de estudo? Não é? Essa é uma das principais razões que as pessoas têm dificuldade, uma atitude negativa. E atitude é uma questão de escolha, você escolhe a sua atitude, tá? Você escolhe o que alimentar. Então é isso, eu vou ficar por aqui nesse vídeo, tá? O vídeo do pagar o preço. Se você tiver alguma
dúvida, alguma questão e quiser colocar, deixa nos comentários aqui embaixo, fique à vontade. Se você gostou desse material, dá um curtir, eu agradeço. E entra para minha lista, eu tenho uma lista, tá? No site aprovado de primeira, você cadastra o seu e-mail lá, você pode cadastrar o seu e-mail. E aí a gente continua essa conversa lá. Um forte abraço, então, e até a próxima. Tchau, tchau.